Vamos viajar além mar, trazer informações de longe, mas de interesse para nós, sofrido povo brasileiro. Vamos a Portugal com o nosso querido Sandro de Moura. Sem fronteiras, sem fronteiras. O mundo é notícia falando com o Nordeste. Sem fronteiras, sem fronteiras. Muito boa tarde, Sandro de Moura. Você já deve ter almoçado, né? O horário aí em Portugal já está bem avançado. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marana FM. Um abraço muito carinhoso a todos os ouvintes do programa Falando com o Nordeste. Aproveitar e abraçar também a todos os internautas que nos acompanham através do portal rbnnoticias.com.br. Meu amigo Marcelo Jorge, agora são meio-dia, um pouquinho, né? Você já entra aí, estamos aqui ao vivo, mas olha, eu estou em Setúbal, em Portugal, e aqui já são quase 16 horas, amigo. Há uma diferença de 4 horas aí entre o nosso horário aí no Brasil e o horário aqui em Portugal. Então eu fico meio perdido às vezes, mas enfim, eu estou com o pé na estrada, mas estou de olho em Brasília. Hoje eu vou ser muito sucinto, vou falar muito rapidamente sobre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e vou sair de cena para que você possa continuar com esse seu talento aí de comunicador. Não quero tomar muito seu tempo hoje. Vamos a Brasília, Marcelo Jorge. Momento Legislativo. Aqui o Nordeste fala mais forte. Falando com o Nordeste. Marcelo Jorge, a Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, dia 21 de agosto, abriu o seu plenário para fazer uma sessão solene em homenagem ao aniversário de 175 anos do município de Parnaíba, no estado do Piauí. É isso, Marcelo Jorge, mais uma cidade aí do nosso Nordeste brasileiro fazendo aniversário. Então nós vamos aproveitar e abraçar aí o povo de Parnaíba, também a pessoa do seu prefeito, Dr. Francisco de Assis de Moraes Souza. Você já ouviu falar muito desse cidadão, Marcelo Jorge? Dr. Francisco de Assis de Moraes Souza. Mas é que a maioria dos nossos ouvintes aí, certamente, já deve ter escutado falar desse médico. Estou chamando de doutor porque ele é um médico. É o Mão Santa. Lembrou agora, Marcelo Jorge? Mão Santa é o prefeito de Parnaíba, no Piauí, mas ele já foi também governador do estado, já foi senador e é o atual prefeito da cidade. E hoje ela está fazendo aniversário, 175 anos, e a Câmara dos Deputados, então, realizou às 9 horas da manhã uma sessão solene em homenagem ao aniversário da cidade de Parnaíba, no Piauí. Houve também, Marcelo, uma sessão solene às 11 horas em homenagem ao Dia do Historiador. Às 16 horas, sessão deliberativa extraordinária já convocada. Matéria sobre a mesa trata sobre o requerimento de líderes. Deputados pedem urgência para o projeto de lei 3.688 de 2000, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas públicas de educação básica. Um segundo requerimento pede também a apreciação do projeto de lei que trata sobre o parcelamento do solo urbano. Terceiro requerimento pede urgência para o PL 3820/2019, que ainda tem o parecer a ser proferido. E por fim, o quarto projeto de lei, que também pede urgência para discussão, que é o projeto do Poder Executivo, que altera a Lei 10.826 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro e posse e comercialização de armas de fogo. Trata também sobre munição, sobre o Sistema Nacional de Armas e define os crimes relacionados a isso. Esse tema é muito polêmico, né, Marcelo? E tem que ser discutido mesmo. Então, o projeto de lei que trata aí sobre posse e comercialização de armas de fogo. Momento Legislativo. Aqui o Nordeste fala mais forte. Falando com o Nordeste. Também um projeto do Senado Federal, do senador Marcos Rogério, que altera a Lei 10.826 de dezembro de 2003, que trata do Estatuto do Desarmamento, para determinar que em área rural, para fins de posse de arma de fogo, considera-se
residência também, ou domicílio, toda a extensão do respectivo imóvel. Isso vai ser tratado também, Marcelo, hoje na Câmara dos Deputados. E por falar em matéria que veio do Senado, me permita ir muito rápido ao Senado para falar sobre as iniciativas dos nossos nobres senadores ali, Marcelo Jorge. E eu já vou saindo de cena para deixar você tocar o barco aí nos estúdios da Rádio Marana FM. Momento Legislativo. Aqui o Nordeste fala mais forte. Falando com o Nordeste. Marcelo Jorge, no Senado Federal tem um tema muito importante, muito relevante, que está sendo tratado na Comissão de Constituição e Justiça, que é a reforma da Previdência, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está aí para ser analisada pelo Senado Federal para seguir o seu curso, né? Ser analisada por essa casa, ser revisada por essa casa. A nossa equipe já havia apurado, Marcelo, que vários senadores, por não se sentirem contemplados no governo Bolsonaro, não ia dar moleza ali no Senado Federal. Iriam dificultar o que pudessem. E eu falei também na segunda-feira sobre a articulação do Rodrigo Maia de tocar aquela agenda que é mais tranquila na Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária, enquanto no Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre ia tocar a pauta do Pacto Federativo e da inclusão de estados e municípios nessa discussão da reforma. Não sei se você lembra disso. Essa coisa da velocidade da informação, ela me assusta um pouco e é isso que acontece. A gente trata um assunto na segunda-feira, parece que aquilo já passou, a gente fica atrás de notícias novas, de novos fatos e a gente esquece da continuidade da coisa. Marcelo, muitos senadores, repito, por não se sentirem atendidos pelo governo federal, tentam dificultar a vida do governo. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, na Comissão de Assuntos Econômicos essa semana, ele cobrou do governo federal, cobrou do senador Davi Alcolumbre, que já há bastante tempo o governo da Bahia está tentando um empréstimo junto a bancos europeus e ainda não conseguiu esse empréstimo. O senador fez uma fala contundente, dizendo que aqueles que não são a favor do Bolsonaro não conseguem nada do governo federal e foi taxativo. Disse que enquanto não votarem, não analisarem o Pacto Federativo, que ele não se dispõe a votar a reforma da Previdência. Com esse mesmo discurso, Marcelo Jorge, veio a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, o senador Alessandro Vieira, do Podemos do Sergipe, todos com essa mesma narrativa de que é impreciso tratar o Pacto Federativo, que a reforma da Previdência não é tão urgente assim. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, discorda. Ele diz que a reforma da Previdência ela não é apenas importante, como é urgente, porque se não tratar da reforma da Previdência, o remédio um pouco mais à frente pode ser muito mais amargo. Então ele discorda aí dessa discursiva desses senadores de oposição. O senador veneziano do PSB da Paraíba diz que não pode uma matéria ficar 5, 6 meses sendo discutida na Câmara dos Deputados e ser chancelada em apenas um mês no Senado Federal. Agora, Marcelo Jorge, vamos a uma reflexão, amigo. Será que esses senadores, eles não têm assessoria para que um assunto de uma relevância como este assunto da reforma da Previdência, enquanto ele está sendo tratado no Senado Federal, os assessores desses senadores não podem estar trazendo informação para que os senadores acompanhem paralelamente os trabalhos da Câmara, como foi proposto lá atrás? Isso não parece apenas um discurso de quem quer atrapalhar? Marcelo Jorge, você sabe quanto custa cada um senador aos cofres públicos? Cada senador, Marcelo Jorge, tem aí por ano, 33,4 milhões é o que custa cada senador aos cofres públicos. Vou repetir, 33,4 milhões de reais é o que custa cada senador aos cofres públicos do Brasil. Então não dá para vir com esse discurso de que não há tempo para estudar a matéria, porque o Senado é uma instituição muito cara. São 6 bilhões de reais, 6 bilhões de reais por ano que a União destina para o Senado Federal. Então, senhores senadores,
Durante 5, 6 meses que esse tema estava sendo discutido na Câmara dos Deputados, os senhores deveriam estar acompanhando sim, para tratar o mais breve possível desse assunto no Senado Federal, porque esse assunto não diz respeito apenas ao governo federal, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, diz respeito a todos os brasileiros. Marcelo Jorge, tem mais. Um senador, ele recebe de salário R$ 16.512 por mês. Mas não é só o salário que ele recebe. Além do 13º, ele recebe também o 14º e 15º salário. Será que os nossos ouvintes sabem disso? Que o senador da República recebe 14º e 15º salário. Será que ele sabe disso? Então, Marcelo Jorge, fora verba indenizatória, R$ 15 mil para gastos nos estados com aluguel, gasolina, fora auxílio moradia de R$ 3.800 para aquele que não fica em apartamento funcional, uma cota postal, correio, ninguém nem usa mais hoje em dia isso, Marcelo Jorge, R$ 60 mil por mês, cota de telefone, R$ 500 por mês para cada senador, passagens aéreas, R$ 16 mil por mês, combustível, 25 litros de combustível por dia. Gráfica, R$ 8.500 por ano. Jornais e revistas. Marcelo Jorge, são muitos penduricalhos que estão atrelados ao salário de um senador. Para que a gente tenha que assistir os nobres senadores ficarem fazendo aí queda de braço com o presidente da República, uma matéria que é tão relevante para o nosso país. Amigo Marcelo Jorge, depois dessa, amigo, eu já perdi até o raciocínio. Eu me despeço de você, daqui de Portugal, de olho em Brasília, para os nossos ouvintes aí do programa Falando com o Nordeste. Até a próxima, amigo. Um grande abraço. Sem fronteiras, sem fronteiras. O mundo é notícia falando com o Nordeste. Sem fronteiras, sem fronteiras.